A palavra que eu quero trazer está baseado na primeira multiplicação de pães e peixes realizado por Jesus. E dentro deste contexto, os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão, para que, indo pelas aldeias, encontre comida. Eu chamo a sua preciosa atenção para esta mensagem. E eu quero usar 3 tópicos desta mensagem para te trazer uma profunda reflexão. Eu não quero entrar dentro do contexto histórico da mensagem, mas espiritualizando, levando para o mundo espiritual. Eu quero te convidar você para nós aprofundarmos neste assunto. A primeira palavra que os discípulos disseram para Jesus e que me chama muita atenção: o lugar é deserto. Eles sabiam que o lugar era deserto. E esse deserto no mundo espiritual tem a ver com muitas coisas e que nós estamos vivendo no contexto espiritual. Há um deserto por toda parte, uma carência, uma necessidade de Deus nas distintas camadas da sociedade. Tantas pessoas sofrendo, você vê que é guerra acontecendo lá no Oriente Médio, conflitos acontecendo no meio das famílias, nos lares, lugares onde as queimadas acontecem do nada. Então nós estamos vivendo num verdadeiro deserto espiritual, e os discípulos sabiam disso. E apesar de saber disto, eles cutucam Jesus e disse: despede a multidão, porque o lugar é deserto. A segunda frase, a segunda palavra pronunciada por eles foi: a hora já é avançada. Porque Jesus estava fazendo um discurso, Jesus estava pregando, ele estava ensinando, já havia curado muitas pessoas até então, mas o discurso continuava, a palavra continuava. E o que me chama a atenção é que as palavras pronunciadas por Jesus, o ensinamento de Jesus fazia com que aquela multidão ficasse ali ouvindo a palavra. Talvez alguns assentados ali no chão, na grama, talvez alguns escorados em toco de árvores. Então estavam todos ali ouvindo a palavra, e só que os discípulos de Jesus estavam preocupados com o lugar, que era deserto, preocupado com a hora avançada, porque o dia já estava para cair nos braços da noite, e eles preocupados. A hora avançada me chama muita atenção, porque me leva para o campo da escatologia, matéria que registra o tempo do fim. Os discípulos, em outras palavras, sabiam que as horas eram avançadas. Assim como eu e você, sabemos que tudo que está acontecendo ao redor do mundo são sinais visíveis e palpáveis da volta de Jesus. Jesus não demora a voltar para buscar a sua igreja, assim como prometido. Todos nós sabemos. Mas também sabemos do grande chamado de Deus, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, deixamos isso de lado e estamos preocupados mais com as horas avançadas. E disto é claro que Jesus sabia, mas os discípulos apelam, dizendo: as horas é avançada. Quem sabe o mesmo está acontecendo comigo, acontecendo com você. Estamos tão preocupados, tão desejosos
pela volta de Jesus que deixamos de lado a nossa responsabilidade como luz, a nossa responsabilidade como sal da terra. E disso não temos por onde fugir. Seguindo mais o texto, eles tinham plena consciência de que, além do lugar ser deserto, das horas é avançada, eles estavam lidando com uma multidão, e essa multidão estava faminta, essa multidão tinha suas necessidades, e qual o apelo que eles fizeram para Jesus? Despede a multidão. Parece um pouco estranho despedir uma multidão, alguns com fome, outros com sede, despedir a multidão. Não parece muito bem dentro do contexto cristão. Mas os discípulos, mesmo assim, disseram para Jesus: despede a multidão. Nós não podemos deixar que as pessoas saiam de perto de nós sem antes receber uma palavra, sem antes receber uma orientação, sem antes alimentar do pão do céu, que é a palavra de Deus. Quem sabe você mora perto de um vizinho, um amigo, uma pessoa, um desconhecido ou conhecido que ainda não ouviu a palavra de Deus. Se já ouviu, não ouviu através da sua boca, através da sua pessoa. E nós somos chamados para ser reflexo da glória de Deus, do poder de Deus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, levar as boas novas até aqueles que necessitam. Existem muitas pessoas que passam despercebidos por nós, sem ouvir nem sequer uma palavra da parte de Deus através de nós. Outra coisa, não devemos ser incoerentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Eu devo pregar e viver aquilo que eu prego. Se eu prego Jesus, o Jesus tem que estar em mim, dentro de mim, e ele tem que refletir. A glória de Deus tem que brilhar, tem que se manifestar através de mim. Mas o que me chama muita atenção foi a palavra de Jesus. Jesus era um apaixonado por multidões, por pessoas, por almas, por vidas. Ele mudava até o curso de sua trajetória para atender apenas uma pessoa, como fez com a mulher samaritana. Uma pessoa vale muito para Deus. Então, a busca de ele mudou a rota, mudou o trajeto de uma viagem. Passou pela região de Samaria, quando os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e os samaritanos nem tão pouco com os judeus, eram inimigos. Mas Jesus passou por lá para atender uma mulher, por uma alma. Ele mudou o trajeto, mudou o caminho, passou por outro caminho. Assim também nós devemos fazer. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus disse para os discípulos, dar a vocês a eles o que comerem. Mas dá como? Quando de repente apareceu um jovem que tinha ali simplesmente 2 pães e peixes. Era pouco, ele levou suficientemente para ele. Quando de repente aquele pouco passa para as mãos de Jesus. Olha, quando a gente retém o pouco acaba. Mas quando a gente pega o pouco e coloca nas mãos de Jesus, ele multiplica. Que Deus abençoe você. Coloque o teu pouco na mão de Deus. Coloque o teu pouco na mão de Jesus, que ele vai se tornar muito. É verdade o que eu estou dizendo. Na prática, vivemos essa experiência e você também pode viver. Coloca o teu pouco nas mãos de Jesus. Jesus deu o que comer toda a multidão. Eles comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheinhos de pães e peixes. Quantos discípulos eram? Eram 12. Um para cada um deles. Não perca a oportunidade de levar o seu cesto cheio depois dessa mensagem. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar na certeza de que Deus, através dessa palavra, usando a minha boca como boca profética, fará do teu pouco muito.
e você sairá daqui, deste lugar, do lugar onde você está, com seus cestos transbordando, cheio da bênção e da graça de Deus para compartilhar com os demais. Mas antes, deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida em nome de Jesus. Levanta sua mão ao céu. Se tem um copo d'água perto de você, se não tem, você quer que a gente abençoe, pega um copo d'água, coloca perto. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, nesta oração, Jesus, através dessa poderosa reflexão, eu abençoo cada pessoa, eu abençoo cada vida. Eu ministro a bênção da prosperidade, da paz, da alegria, que o milagre da multiplicação alcance esta casa, alcance esta família agora. Em nome de Jesus, seja abençoada, seja bem-sucedida, que esta semana seja uma semana uma semana de provisão de Deus para a sua casa, para seus filhos, para a sua família, em nome de Jesus. Que todo espírito de escassez e de miséria desapareça agora pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a vitória e desfruta daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.